foi, né? Vamos lembrando que na próxima semana será o simulado, certo? E estudem. Oh, graças, Chica, graças. Em ritmo de São João, né? A gente vai dançar um forrozinho a próxima semana, todo mundo em casa, certo? Todo mundo dançando em casa. Ah, mas vocês têm uma atividade aí, né? Um desafio para fazerem dos festejos juninos, não é isso? Quero ver, viu? Caprichem aí, certo? Não, meu filho, não acenda fogueira, não. Tenha fé em Deus, tenha pena das pessoas que sofrem de alergia, de rinite, desses itens da vida, né? Não faça isso, não. Não acenda fogueira, não. Vamos ter pena, vamos fazer uma campanha contra as fogueiras esse ano, certo? Vamos lá, vamos começar, ok? Vamos deixar agora os festejos de lado e vamos ver a nossa atividade. Hoje nós vamos relembrar, né? Melhor, gostei agora aí você arrasou. Essa é a melhor parte, né? Aí pode fazer de boa, porque não tem problema. E ainda a gente leva o bom, né? Que é comer o churrasco. Melhor churrasqueira, acender a churrasqueira do que a fogueira, certo? Aproveita aí o São João, climazinho frio, aproveita em casa, com a família, certo? Se puder evitar mesmo dessa questão de fogueira, de fogos, até porque a gente tem que a gente tem que pensar nos outros, né? É... Então, pode fazer dentro da casa, não faça isso não, gente, brincadeira. Né? Então, façam isso com consciência. A gente tem que pensar muito nos outros. Nós já estamos vivendo nesse período tão crítico da pandemia, onde ataca são problemas respiratórios, vocês sabem disso, vocês estão vendo aí direto, né? E aí essa questão já do inverno, né? O inverno com a frieza, né, com o frio, as fogueiras, a fumaça das bombas, a fumaça das fogueiras, aí acaba desencadeando, para quem tem alergia, um problema muito sério. E aí acaba levando as pessoas ao hospital num momento que não é para se estar indo para o hospital, né? Aproveitando, porque vocês já são tudo no ano, né? Já todos rapazes e moças, então vamos lá, vamos na consciência. Sei que muitos gostam aí de uma bomba, de um negócio, até acho que é desnecessário, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos à nossa aula de hoje, certo? Hoje nós vamos relembrar, porque nós já vimos aí no nosso livro, a unidade 3, né? Essa unidade 3, vocês sabem que é o que vai cair na prova, certo? No simulado de vocês. Então, nós vimos aí teatro, né? Coisas relacionadas, vocabulário relacionado a teatro, né? Vimos também condicional simples, certo? Os verbos regulares e irregulares em condicional simples. Nós outros vimos também pretérito e prefixo de subjuntivo, né? E em nossa última classe vimos conjunção condicional se. E aí nós outros terminamos nossa unidade 3, certo? Hoje nós vamos fazer essa revisão, né? Para que vocês façam um bom simulado, caprichem, estudem, certo? Vamos lá? Então, primeiro slide, vocês estão vendo teatro, né? Nós vamos relembrar algumas palavras que estão relacionadas ao teatro. Mesmo que nós, semana passada nós não tivemos aula, mas o nosso assunto, graças a Deus, já estava todo em dias, né? Não ficou faltando nada da unidade, certo? Então, vamos lá. Segue uma lista de vocabulário em espanhol relacionado ao teatro. Então, eu tenho alguns nomes de vocabulário relacionado ao teatro. Nós temos apertura, anfiteatro, acomodador, arrumador, né? Ator, atriz, atuação, atuar, audiência, balé, cantantes, cantor, certo? Cantante de ópera, tudo que está relacionado ao teatro, né? Escena é a cena, cenografia é cenografia, escenógrafo é o cenógrafo. Aí temos comédia, sem acento, compositor, condutor do circo, coreografia, coreógrafo. Beijo para Júnior, nosso coreógrafo do sonho. Coro, passídio,
escênico. Muitas pessoas têm medo escênico, que é o medo do palco. Na hora que vai falar, está só beleza. Quando está com pessoas, o slide parou, né? Você está me ouvindo? Pronto, voltou. Acontece, viu, gente? Vamos lá. Então, tem muitas pessoas que têm medo, né? Uma coisa, assim, acontece às vezes até em apresentação de trabalho. Se vai apresentar o trabalho, está ali com o colega, apresenta de boa. Quando vai lá para frente para apresentar, que tem um pessoal assistindo, aí já dá aquele nervoso, né? Então, são chamados de medo escênico, medo de palco. Temos musical, nome artístico, ópera, cenário, pantomima, peça, produtor, programa, revista, certo? Temos vários e vários e vários. Em livro de ustedes também tem, né? Em la página 36, 36, 36, vamos lá. Temos aí, olha, alguns elementos relacionados ao teatro. E aí vocês têm la platea, el palco, la butaca, la boleteria, el personaje, elenco, dramaturgo, companhia de teatro, escenografia, utileria, certo? Alguns nomes que já tem em los slides e alguns nomes que só tem aqui, mas todos referentes ao teatro. Temos o drama e temos os gêneros teatrais, né? O drama, monólogo, musical, a comédia, a ópera, a tragédia, certo? Várias coisas, certo? Isso aí a gente fecha, porque é vocabulário, a parte do teatro, ok? Depois, o nosso outro assunto que nós vimos também foi pretérito imperfecto de subjuntivo, né? Nós vimos pretérito imperfecto de subjuntivo. Ele está na página 40, certo? Só para relembrar aí vocês. Página 40. Então, temos aqui, exemplo. Has trabajado como se fora el jefe. Você trabalhou como se fosse o chefe, né? Nesse pretérito imperfecto de subjuntivo, lembrando aí que eu tenho duas formas, olha, são duas formas, todos dois estão corretas, vale? Então, vamos lá. Pretérito imperfecto de subjuntivo, o seu uso. O pretérito imperfecto de subjuntivo é principalmente usado para expressar incertezas, arrependimentos, desejos improváveis e recomendações. Conselhos que deveriam ser realizados no passado, certo? A formação desses verbos, como é que ele é formado? Para conjugar um verbo, ó, isso é muito importante, viu? Eu gosto de pedir para vocês conjugarem verbo. Vamos lá, porque vocês e verbos são um negócio sério. Vamos lá. Para conjugar um verbo com pretérito perfeito de subjuntivo, devemos memorizar a conjugação dos verbos terminados em AR, ER e IR, se tratando dos verbos regulares, não é isso? E aí eu venho. Tudo bem que a terminação vai ser mesmo os regulares, o que vai mudar é o início, o radical, né? Então, vamos lá. Nesse tempo verbal, Oi, Bia! Eu gosto de ver vocês não aparecem para ver vocês. Maria, mostra aí, Ana Maria, você, mulher. Rogel. Gostando. Pelo amor de Deus, bote aí o nome de vocês, por Nossa Senhora. Porque Deus me livre, mulher. Moraes. Jamile, ninguém mostra o rosto. Ei, Neguinho é quem? Bota Neguinho. Vou saber quem é, pelo amor de Deus. Não, nunca na galáxia. Samuel. Bota Samuel o nome, né? Ele botou Neguinho. Repare. Mostra aí o rosto de vocês, gente, para ver vocês. Estou com saudade. Né? Aí, agora. Só vi, apareceu rapidinho. Vamos lá, Autofaz. Deus me livre. Linda desse jeito, Deus me livre. Vamos lá, então. Então, lá. Tica. Vamos começar estudando a forma mais usual e aceitada. Lembrando, né, que são duas formas e as duas são consideradas corretas. Certo? Então, a gente vai começar estudando a forma mais usual e aceitada de conjugar os verbos no pretérito perfeito subjuntivo. Vamos ver aí na tabela agora as formas mais usadas na América Latina. Certo? Então, é essa ARA.
né? É hablara. Então, a mesma terminação, gente, não vai ter dúvida, porque vai ser para as três formas. Olha, ara, aras, ara, áramos, arais, aram. Só isso. Então, hablar, hablar, hablaras, hablar, habláramos, hablares, hablar. Chamar, chamara, 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 chamara. Cantar. Aprender uma, vai aprender todas. Já sabem disso, né? Verbo regular, aprender uma, tudo é a mesma coisa. Hablar, chamar, cantar, acenar, né? Charlar. Para R, é e R é a mesma. Iera. Então, vendeira, bebeira, comiera, salir, né? Que é IR. Saliera, beber, que é IR, bebeira. Então, AR, recapitulando. Ara, aras, ara, áramos, aras, aram. N no final, viu, gente? Para ER e IR, mesma terminação. Iera, né? Iera, ieras, iera, ieramos, ieras, ieram. Certo? Tanto para R como para IR. Ok? Essa é uma das formas, mas aí a gente viu que nós vimos que são duas, não é isso? E a outra, nós temos aí nesse slide as duas formas. Eu posso colocar ara e asse. Então, dá no mesmo, né? Hablara, hablasse. Hablaras, hablasses. Então, ello, ella hablara, ello, ella hablasse. Nosotros habláramos, vosotros hablasseis, né? Vosotros hablarais, vosotros hablasseis. Ellos hablaram, ellos hablassem. Podem perceber aí no slide de vocês que a terminação ela está em vermelho, certo? Está aí em vermelho, bonitinho, né? Para vocês verem a terminação. Para o ER e o IR, é a mesma terminação. Se eu vou utilizar a primeira forma, é iera, ieras, iera, ieramos, ieras, ieras. Se eu for utilizar a segunda forma, iese, ieses, iese, iessemos, iesses, iesse. R e R, mesma terminação. Verbos regulares, não é isso? No livro de vocês, na página, tem as duas formas, certo? Tem as duas terminações, né? Tem a cantar, entender e confundir, né? Então, eu tenho aí cantar, cantasse, cantasse, cantasse. Se for entender, entendia, entendiesse, certo? Entendias, entendiesses. Se for confundir, confundira, confundiesse, né? Lembrando, mesma terminação, ok? Vamos lá. O uso do pretérito imperfeito de subjuntivo. El uso de las formas en ra ou em se depende de los hábitos personales ou regionales. Ambas formas são equivalentes, ou seja, as duas formas são corretas, mas uma é mais usada em alguns lugares do que outra. Mas você pode falar as duas, certo? Tanto faz, ok? Normalmente se refere a ações passadas. É claro, se a gente está falando de pretérito, não tem como falar pretérito sendo presente nem futuro, né? Me dijo que pensar em sua proposta. Então, qual é o verbo nessa frase aí que está em pretérito imperfeito de subjuntivo? Me dijo que pensara em sua proposta. Vamos lá. Aguardando. Respostas. E aí, gente, Samuel, resposta. Me diga o que pensar em sua proposta. Qual é o verbo que está em pretérito subjuntivo? Oi. Ana Maria. Me dijo que pensara em sua proposta. Qual é o verbo que está em pretérito? Aê, muito bem. Tem que prestar atenção, viu? De vez em quando eu vou estar chamando vocês, vocês estão prestando atenção aqui. Vamos lá. Na próxima frase, identifica aí o verbo, certo? Ayer le dije que me dijera lo que ele pensava. Lembrando que eu quero o verbo que está em pretérito e perfeito subjuntivo. Porque nessa frase tem mais de um verbo, é claro, né? Ayer le dije que me dijera
lo que le passaba. Então, qual é o verbo que está em pretérito imperfeito de subjuntivo? Derreira, muito bem. Grazi, muito bem. Dorreira não, derreira. Muito bem. Certo? Também pode referir-se a ações presentes ou futuras, né? Quem tuviera tus capacidades? Ojalá fuera Navidad, né? Le dije que me pagará la próxima semana. Lo he dito que me pagará hoy. Então, me pagará hoy. Então, nós temos aí tuviera, fuera, pagara, certo? São os verbos que estão conjugados em pretérito imperfeito de subjuntivo, né? Temos também aí, vamos lá, participem na construção de orações condicionais, né? Aquela condição de se. Daqui a pouco a gente vai ver isso, para relembrar. Se não estuviera tan enferma, iria ao supermercado e não te pediria que lo hicieses tu. Eita, que aí tem logo 3. Né? O estuviera, pediria, estuviera, hiciese, né? Aliás, 2, certo? Em orações, são 3 verbos, né? Mas no pretérito perfeito são 2. Em orações com tradução negativa, pretérito imperfeito de subjuntivo corresponde ao pretérito indefinido, né? Ao pretérito imperfeito de indicativo ou ao condicional simples das orações afirmativas. E aí nós temos exemplo, creio que Juan vino a minha festa do ano passado. Então, pretérito indefinido, eu coloco, não creio que Juan viniera a minha festa do ano passado. Creí que el vuelo de Juan chegava às 3. Esse é pretérito perfeito do indicativo, né? Também, quando ele pode ser usado, quando ele expressa cortesia, formalidade. Quisiera ver umas corbatas para meu marido, né? Eu queria ver umas gravatas para meu marido. Quisiera hablar com o gerente, eu queria falar com o gerente, certo? Em textos literários clássicos ou modernos, pode encontrar as formas em a, um valor de pretérito indefinido, ou de pretérito plus com prefixo indicativo, certo? Também com esses valores, a forma ra, né, esse final ra, se encontra escritos em jornais modernos, né, mas no último caso considerado inadequado, certo? E aí tem um exemplo, né? É desconhecido que chegar el martes resultou ser o supervisor de impostos. É desaconselhado, então não devia dizer chegara, o certo seria havia chegado, certo? Também usado em exclamações que se refere a ações de cumprimento impossível. Ojalá fosse feriado, pero não lo es, né? Então, eu queria que fosse feriado, mas não é. Então, vamos lá, certo? E aí nós temos também conjunção condicional, né? Aquela se, né? Vamos lá. Conjunção condicional, qual é conjunção condicional? Conjunção que denota condição ou necessidade de que se verifique alguma circunstância. São conjunções condicionais se, como, tal com tal que, a condição que, sempre que, a não ser que, entre outras. Que no livro de vocês, esse assunto vai estar aí na página 41, certo? Esse da condicional simples, ele está na página 41, né? E ele só está falando sobre o uso dos tempos verbais com a conjunção se, né? E aí nós temos aí se, mas o presente indicativo, que aí pode utilizar de outras formas também com outros verbos, né? Mas vocês só vão ver esses dois, com o presente do indicativo mais o presente do indicativo, e se mais pretérito imperfeito de subjuntivo, mais condicional simples. E aí tem o exemplo, né? Com o presente mais o presente indicativo. Se a obra é interessante, se lá recomendo a meus amigos. Então, eu tenho se, que é a estrutura, mais es, que é o verbo ser, né, no presente do indicativo, mais recomendo, que também é o verbo no presente do indicativo, o verbo recomendar, certo? E depois nós temos aí com pretérito se, mais pretérito imperfeito de subjuntivo, mais condicional simples, nós temos se a obra fuera ou fosse interessante, se lá recomendaria. Então, de novo, eu tenho aí a estrutura do se, mais o pretérito imperfeito de subjuntivo, né, que nós estudamos,
mas o condicional simples também nós estudamos. Então, não tem como não saber identificar, certo? E aí eu tenho aqui, no exemplo do slide, sim, condição condicional ou completiva, se estudas, aprovas, perguntou se faltava alguém, certo? E aí nós temos outro que fala reales condição, consequência, né? Se tenho dinheiro, iré de vacaciones. Pouco prováveis, condição muito difícil de cumprir. Se tuviera dinheiro, iria de vacaciones. Essas daqui são as que nós vimos que também eu posso utilizar sim, né? Mas vamos focar mais no de vocês, que é esse aqui, do pretérito, do pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Aqui no outro slide, é só para que vocês relembrem, nós vimos aí o se, mais pretérito perfeito, mais presente, né? Mais presente, mais futuro, mais imperativo, mas foque no livro de vocês, certo? Relembrando aqui também um assunto que passou aqui rapidinho. Nós temos aí condicional simples, né? Condicional simples está na página 37, certo? E se usa para expressar desejos, dar conselhos e formular hipóteses sobre hechos passados a ser pedidos e hablar de hechos ou ações sujeitos a condições. Tem, sim, certo? El condicional simple, assim como o futuro imperfeito de indicativo, la raiz de los verbos irregulares es igual ao infinitivo del verbo. E las terminações são iguais para os terminados em AR, ER e R. E aí, vamos lá no livro de vocês. Lá tem assim, os verbos regulares, né? Tem o verbo dramatizar, dramatizar, dever e elegir. Ou seja, primeira, segunda e terceira conjugação. E aí nós temos dramatizar, dramatizaria, estão vendo a terminação? Ia, ias, ia, íamos, ias, iam, né? Essa terminação para R, para IR. Ia, ias, ia, íamos, ias, iam. Tem dúvida nisso? Impossível, né? A terminação vai ser a mesma. O que é que acontece ainda de quebra? Para os verbos irregulares, a terminação é a mesma. O que vai mudar nos irregulares é o radical, né? Então, eu lembro que eu passei nos slides para vocês o radical de alguns desses verbos, né? Então, caber, qual é o radical dele? É cabre, né? Termina C-A-B-R. Então, vai ficar cabria, cabrias, cabria, cabríamos, cabrias, cabriam, porque eu já sei que a terminação é ia, ias, ia, íamos, ias, iam. No caso dos verbos irregulares, eu vou ter que saber o radical, né? O radical do saber é sabre, né? S-A-B-R. Então, sabria, certo? Sabria, sabria. O radical de querer é quer, com dois R, Q-U-R-R, certo? Então, querria, querrias, querria, querríamos, querrias, querriam. Não tem dúvida. Nesse caso, vocês vão saber. Eu tenho os dados que vocês vão ter vários radicais para que vocês possam estudar, para que vocês possam lembrar, certo? Aí tem valere, né? Valere, valdre, valdre, até V-A-L-D-R, certo? Valdre. Para salir, saldre. Então, conjugação do verbo salir em condicional simples, como é? Eu saldría, tu saldrías, o ella saldría. Nosotros saldremos, vosotros saldrías, ellos ou ellas saldrían. Certo? Para ser. A ser, não é a seria não, viu, gente? Pelo amor de Deus, ninguém vai colocar na prova seria não, viu? Ar, só H-A-R. Então, fica aria, né? Arias. Dirias, né? E logo abaixo tem lá, olha, orro, orro, vamos lá. Los verbos que são irregulares em futuro imperfeito de indicativo também lo são em condicional simple e adoptam a mesma raiz. La forma personal de verbo haber em condicional simples es habría, certo? E aí, lembrem, unidade 3, estudem, né? Nós outros vimos o repasso de los assuntos, isso é muito fácil, verdade? Estudem, façam com calma, certo? Nossa classe é finita, então,
beijos a todos, besitos, besitos. Ah, deixa eu fazer a chamada aqui. Fazer chamada, viu, gente? Vamos lá, rapidinho. Deixa eu colocar aqui. Quem está presente do 9º ano? Vamos lá. Vamos ver quem está presente aqui rapidinho. Bia. Beatriz. Aí. Responda, viu? Se não respondeu, quanto falta. Ana Maria. Moraes. Moraes. Ah, tá. Jamile. Jamile. Roger. E Gilmara. Gilmara entrou tarde, não foi, Gilmara? Gente, cadê Samuel? Samuel entrou e depois saiu. E faltaram ainda algumas pessoas, né? Isadora, não estou vendo. Né? Então, vamos lá, que eu preciso passar essa relação aí para a escola. Ah, pronto, beleza. Tá certo. Então, olha, beijos, viu? Tchau. Fiquem com Deus. Bom São João para vocês, viu, gente? Tchau, tchau.